Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Luz da Espiritualidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal e tocar o sininho. No livro A Gênese, que é o quinto e último livro das obras fundamentais de Allan Kardec, a gente vai ter nos capítulos 13, 14 e 15 explicações fantásticas a respeito de um tema muito controverso que são os milagres. Então, no capítulo 13, ele começa falando das características desse conceito, do milagre. No capítulo seguinte, ele vai falar dos fluidos. E no 15º, ele discorre sobre os milagres que são descritos nos evangelhos. Bem, a gente vai começar agora falando do capítulo 13 e depois a gente vai fazer vídeos que tratam dos capítulos 14 e 15, fluidos e milagres do Evangelho, respectivamente. Então, nesse capítulo 13, Kardec vai fazer um apanhado geral do conceito que, em geral, se tem do que é o milagre. Então, o que seria um milagre? O milagre seria uma coisa admirável, mas o conceito que geralmente se tem do milagre seria Deus derrogando as suas próprias leis. Então, Deus manifestando o seu poder através de um ato extraordinário, um ato que está fora das leis da natureza. E exatamente ele vai passar esse capítulo explicando por que isso não ocorre. Que, na verdade, a gente desconhece as leis espirituais e a gente, por isso, a gente acredita a fatos extraordinários, chamados também de milagres, a fatos que simplesmente estão nas leis do universo. Porque Deus não precisa derrogar as suas leis para manifestar o seu poder. E se isso acontecesse, suas leis deixariam de ser imutáveis. Então, ao longo da história da humanidade, muitas das leis hoje, que nós conhecemos bem, da eletricidade, eletromagnetismo, antes dessas leis serem descobertas, os fatos que eram atrelados a esses fenômenos eram tidos como fatos miraculosos. Então, como ainda hoje a gente desconhece as leis espirituais, a ação do espírito sobre a matéria, ou seja, a gente tem um paradigma do materialismo, mas a gente desconhece quais são as leis que regem a interferência do mundo espiritual no mundo material. Então, ao longo desse capítulo, Kardec vai exercitando esses conceitos, mostrando que além do paradigma do materialismo, a gente tem também fenômenos que acontecem no mundo espirituais e que não são anormais e nem não são extraordinários, são bastante comuns, estão contidos nas leis universais, são apenas desconhecidos. E a partir daí ele vai mostrar que o milagre, na acepção mais comum do termo, ele na verdade não existe. Então, ele mostra que o milagre, na verdade, embora seja um fato admirável, ele não está fora das leis universais. E aí nos capítulos seguintes a gente vai tratar da questão dos fluidos, que é exatamente o meio pelo qual muitos desses fatos acontecem, e depois a gente vai fazer a aplicação dos conceitos que a gente viu nesse capítulo, dessas características dos milagres, junto com os fluidos, para explicar como aconteceram os milagres que a gente tem contido nos 4 evangelhos. É isso aí, minha gente. Curtam, compartilhem e não deixem de deixar o seu like.